que Paulo ele não teve na ceia com Cristo, tá? E Paulo só vai se converter 60 anos depois de Cristo. Mas Paulo ele vem corrigir a forma de celebrar a ceia. Ele vai dar uma informação muito importante. Em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo de número 23, ele faz ele traz uma informação importante para a gente. No 23 ele diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, Paulo, ele não estava lá. Ele não estava com Cristo. Se Paulo não estava com Cristo, como é que ele recebeu isso do Senhor? Como que ele recebeu isso do Senhor? Vamos aí em 2 Coríntios, capítulo 12. Em 2 Coríntios 12, nós vamos ver como que Paulo recebeu. Ele está dizendo, né, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, como ele recebeu do Senhor se ele não estava lá? Verso 2 diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe. Esse texto, ele está dizendo que conhece um homem que foi arrebatado ao terceiro céu há 14 anos. Verso 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedida ao homem comentar. Então, se Paulo não estava com Cristo, como é que ele recebeu a revelação da ceia? Se ele não participou da ceia com Cristo, ele recebeu essa revelação quando ele foi arrebatado ao terceiro céu. Lá ele recebeu, lá ele teve uma aula. Mas por que é que Cristo vai revelar para Paulo sobre a ceia? É simples, porque os 11 discípulos de Cristo, eles estavam praticando a ceia de forma errada. Ou seja, eles estavam misturando a ceia com uma festa, que na época tinha uma festa conhecida como a festa do amor. Então eles começaram a misturar a ceia com a festa do amor. Então Deus vai revelar isso para Paulo, para que Paulo venha corrigindo isso. Quando Paulo é arrebatado, ele então vai receber essa revelação. Por isso que Paulo ele vai dizendo, voltando em 1 Coríntios 11, por isso que no verso 23 ele vai declarar: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O que ele quer dizer? Paulo ele está com todo o cuidado para não mudar nada. Ou seja, ele está dizendo, do mesmo modo que eu recebi do Senhor, é o mesmo modo que eu vou ensinar, tendo cuidado de não mudar nada. Ou seja, ele não vai mudar exatamente nada. Ele não vai mudar nada da ceia do que ele aprende. Ele aprende aonde? Ele aprende no terceiro céu, quando ele é arrebatado. Lá ele aprende. Então, tipo assim, como os discípulos estavam praticando de uma maneira errada, Deus vai revelar exatamente para alguém que não estava na ceia, exatamente para não ter nada errado, para não acontecer erro. Então Paulo vai dizer, gente, assim como eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Ou seja, eu não mudei nada. Do mesmo modo que eu recebi do Senhor, eu estou ensinando para vocês. Ok? Amém. Então vamos lá então. Versículo de número 17. Vamos começar no 17, tá? Eu vou pedir para cada um ler um versículo e eu vou comentar. Eu vou comentar os versículos, tá? E se vocês tiverem como anotar, vocês podem anotar. Isso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Eu vou começar comentando esse texto. Observa o final do versículo. Olha a revelação que ele está nos dando. Quando vocês se ajuntam, vocês não estão se ajuntando para melhor. Vocês estão se juntando para pior. Irmão, olha que louco. Olha que louco. Eles estão se ajuntando para celebrar a ceia. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, todas as vezes que vocês se ajuntam para celebrar a ceia, vocês estão se ajuntando para pior. É Paulo dizendo, toda vez que vocês se unem para cear,
a coisa piora. Irmão, já imaginou sair de casa para ir para o culto, cear? E em vez do negócio ficar bom, cada vez que você ceia o negócio piora? Verdade. É isso que Paulo está dizendo. E ele vai revelar o motivo por que o negócio está piorando no versículo seguinte. Vai lá, pastor. Lê o verso 18. Porque antes de tudo, estou informado de haver divisões entre vós quando vós reunires na igreja. E eu, em parte, creio. Olha o que ele está dizendo. Quando vocês se reúnem na igreja para cear, há entre vocês divisões, dissensões. Quando vocês se ajuntam, a coisa está ficando pior. Porque quando vocês se ajuntam para cear, há entre vocês facções, divisões, grupinho formado. E a primeira lição, irmão, que a gente pode tirar aqui é o seguinte: nós podemos nos reunir para celebrar a ceia do Senhor e sair de um culto de ceia muito pior do que nós entramos. Acredite você. A gente pode ir para um culto de ceia e, ao invés de a gente sair melhor, a gente sair pior. Verdade. Entende? Mesmo tendo o cálice e o pão em mãos. Mas o coração está cheio de outra coisa, né? Exato, porque não tem a ver com algo que é físico apenas. Não tem a ver com a gente pegar um pedacinho de pão, um cálicezinho e colocar na boca. Mas tem a ver como nós estamos enquanto corpo de Cristo. Verdade. Entende? Porque se nós não estamos unidos no mesmo espírito, numa só palavra, num só propósito, o negócio vai ficar pior. Como fica a igreja hoje que está entre si mesma dividida? Verdade. Tem gente que entra na igreja e não dá nem a paz por irmão. Nem cumprimenta, né? Nem ora, cara. Entende ou não? Na igreja não ora, né? Não ora. A casa de Deus. Exatamente. O temor parece que foi embora, né? Viu, pastor? Só que eu tenho no meu coração uma coisa. Que depois de nós terminar essa teologia, esse curso, tudo aí, Deus vai levantar pessoas de coragem de enfrentar e montar juntar um povo que temente a Deus. Eu acredito. Né? Não adianta você ter 1000 que não serve, melhor você ter um que serve, né? É verdade. Eclesiastes 5, se não me falha a memória, verso 1 diz: guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Respeito. Exatamente isso aí. Respeito era o mínimo que um crente deveria ter, né? Quando entrasse na casa de Deus. Mas voltando aqui, então, quando a gente se reúne, gente, para celebrar a ceia, a gente não pode, de hipótese nenhuma, dividir o corpo de Cristo. Vamos lá, versículo 19. Eu quero comentar rapidinho os textos. Nós vamos comentar até o verso 34. Vamos comentar 17 versículos, né? Então, mas eu quero ser bem rapidinho, que isso eu quero tirar algumas dúvidas. Lê na tradução da pastora. Lê, pastora, na sua tradução. Até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Olha isso, gente. É importante que haja entre vós heresias. Gente, olha a revelação desse texto. É importante que haja heresia. Por quê? Por que é importante que haja heresia? Porque os sinceros nunca vão se manifestar se não houver mentira. Quando é que os sinceros se manifestam? Quando tem uma mentira. Então é importante que alguém com ensino errado venha, que a heresia venha, para que os verdadeiros, os sinceros se revelem, se manifeste. É forte, gente do céu. É forte e é chocante. Chocante. Né? Porque o próprio Deus revelar para Paulo que é importante que haja heresia dentro da igreja e mentiroso para manifestar e revelar os verdadeiros, é que o nível estava muito crítico. Verso 20. De sorte que, quando os ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor.
Olha o que Paulo está dizendo. Vocês acham que vocês estão comendo a ceia do Senhor? Vocês não estão. Se você perguntasse para um irmão da igreja de Corinto, ele ia dizer, sim, nós estamos celebrando a ceia. Por quê? Porque lá tem pão, nós damos graça, tem tudo que precisa na ceia, tem. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, vocês estão se reunindo e estão fazendo de tudo, menos comer a ceia do Senhor. É o que ele está dizendo. Vocês se reúnem, não é para comer a ceia. Não é para comer a ceia do Senhor. Vocês podem estar fazendo de tudo, menos ceiar. E olha como que o negócio vai destrinchando e vai trazendo clareza para nós. Porque às vezes num culto de ceia, como eu falei na aula passada, no culto de ceia, irmão, deveria ser o culto mais importante do mês, assim, deveria dar prioridade. A palavra da ceia deveria ser muito bem ministrada. A palavra da ceia, tudo ali deveria envolver Cristo. Falar menos de pessoas, falar mais de Cristo. Elogiar menos as pessoas, elogiar mais Cristo. Um culto de ceia deveria ser um culto que tudo deveria ser preparado com carinho e sem pressa, sem atropelo. E no culto de ceia a gente está fazendo de tudo. E na hora de cear a gente come numa velocidade muito rápida. Na hora que a gente vai cear, o que acontece? A gente come o pão normal e bebe o suco normal e acabou. Entende? É como... Exatamente, a ceia não pode ser assim. Vamos continuar, verso 21. Agora o negócio começa a apertar. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e outro embriaga-se. Olha só. Gente, eu não estou pedindo para vocês marcar, mas é importante que vocês vão grifando as partes que eu estou falando, né? Igual, por exemplo, no verso 20. Vocês têm que marcar, não é para comer a ceia do Senhor. Essa parte, não é para comer a ceia do Senhor. Marque ela. Aqui no verso 21, por exemplo. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. Então, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim uns têm fome. Ó, a palavra fome. O outro embriaga. Então assim, a ceia deles era com vinho fermentado. Eles não estavam comendo a ceia do Senhor, como diz o verso 20. Porque uns não esperavam pelos outros. Então começou o quê? Começou a formar grupinhos dentro da igreja. A ceia da igreja dos Corinto e da igreja primitiva não é como a nossa ceia hoje. Por exemplo, hoje nós vamos no culto, já está tudo preparado, né? A gente só vai e participa, mas já está lá o vinho, já está lá o pão. Já a ceia da igreja primitiva, cada um trazia de sua casa um pouco de comida, de pão, de vinho, para que todos viessem comer juntos ali. Imagina o povo chegando, os irmãos foram chegando com aquele monte de comida e ia então enchendo a mesa. Vai cada um trazer da sua própria casa e foi enchendo a mesa. Qual que era o problema disso? É que os mais ricos traziam o melhor pão, traziam o melhor vinho. Os mais pobres traziam o pão e o vinho inferior. E tinha gente que não tinha condição de trazer nem pão nem vinho. Deu para pegar? Ou seja, como cada um trazia um pouco da sua casa, o rico trazia o melhor vinho, o melhor pão, o pobre trazia um pão e o vinho inferior, mas tinha gente que não tinha condição de trazer nada. Então o que começou a acontecer dentro da igreja de Corinto? Os que traziam a comida começou a observar que os que não traziam estavam comendo da comida que os outros traziam. Então o que eles fizeram? Eles prepararam um grupo, reuniram o grupo deles, cada um reuniu o seu grupinho, e eles participavam da ceia deles. Entende? Aí um outro grupinho participava da ceia deles, um outro grupinho da ceia deles, começou a formar grupinhos dentro da igreja. Os ricos comiam as ceias com os ricos, os pobres com os pobres, quem não tinha como trazer nada ficava sem comer, sem cear. É por isso que Paulo vai dizer, quem tem fome come em casa, porque tinha grupo que tinha bastante, então eles comiam, eles enchiam a barriga, o outro que não tinha nada ficava com fome, não comia. Aí o que acontece? Tinha um grupo que não comia tanto, mas amava um vinhozinho. E com isso começou a virar bagunça, né? Porque uns comiam demais,
outros passavam fome, outros se embriagavam. E o povo da igreja primitiva, eles não tinham lugar fixo para se reunir. Em um momento eles se reuniam nas casas, outro no pátio do templo, nas cavernas, debaixo de árvore. Onde dava, eles se reuniam. E se reuniam para tomar a ceia. Mas Paulo está dizendo, vocês estão se reunindo para tomar a ceia, mas vocês não estão tomando a ceia. Vocês estão fazendo de tudo menos cear. Aí começou, uns enchem a barriga, outros embriagam, os outros ficam com fome, porque não tem condição de levar. Vamos continuar. Vamos ver, verso 22. Não tendes, porventura, casas para comer, para beber? Tem que marcar isso, gente. Ou desprezai a igreja de Deus, e envergonhai os que não têm nada. Que vós direi louvor, nisto não vos louvo. Qual que é para marcar, pastor? Não tendes porventura casas para comer e beber? Na minha está assim, será que não tendes casas onde podeis comer e beber? É o mesmo. Aí vocês vão marcar também a parte que diz assim, ó, envergonhais aos que nada têm. Paulo está dizendo aos crentes da igreja, se o seu objetivo é comer e beber para encher a barriga, coma isso, faça isso na sua casa. Não precisa vir para a ceia para isso. Pode fazer isso em casa mesmo. Porque tinha pessoa que não tinha nada e por isso estavam ficando com vergonha. É o grupo, eu não tenho como trazer pão, nem vinho, nem comida, nem nada. Então era o grupo que ficava excluído e eles ficavam envergonhados. Se sentiam excluídos porque não tinham condições. Então Paulo vai dizer, se vocês querem vir para cá para se aparecer, para comer, beber, ficar embriagado, não precisa dar ceia para isso, pode fazer isso na sua casa. Porque tem gente que não tem condição de trazer e está ficando envergonhado. Marca aí no verso 25, depois de cear. Nas 4 narrativas que falam sobre a ceia, diz que ele tomou o cálice depois de cear. E quase nenhuma igreja respeita isso. Mas observe que Paulo vem corrigindo isso. Ele está corrigindo o que está errado. E ele diz, eu não mudei nada. O que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Por isso, primeiro ceamos e depois tomamos o cálice. Ou seja, primeiro a gente pega o pão, come o pão. Depois a gente pega, depois de comer o pão, a gente pega o cálice. Aí a gente toma o cálice. Então, tá acelerado demais, vai levar os dois juntos, rapaz. É muito aceleração, né? É para descer mais rápido. Não, mas isso aí tem que mudar. Aí o que acontece? Alguns pastores vão dizer, isso não tem muito significado, acho que isso não tem muito nada a ver. Agora, se tem importância ou não, eu não posso dizer, mas só sei de uma coisa, nós temos que fazer como está escrito. Exatamente. Né? Vamos continuar, leia para mim, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Olha que coisa interessante. No verso de número 23, quando a pastora leu, né? Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E eu quero ponderar algo com os irmãos e eu quero liberar algo profético para vocês. Que o texto diz assim, ainda no 23. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. No verso 24 diz, e tendo dado graça, o partiu. Ou seja, algo muito profético. O texto é claro, na noite, no mesmo momento em que Jesus parte o pão, ele está sendo traído. Na noite em que Jesus está sendo traído, ele tomou o pão, ele pegou o pão e ele deu graça. Na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, deu graça e repartiu o pão. Olha que coisa poderosa e profética. O que o Senhor quer nos dizer é, quando chegar a noite da nossa traição, em que formos traídos, em que formos apunhalados, em que alguém nos criticar, em que alguém nos perseguir, na noite da nossa traição a gente não deve revidar. Na noite da nossa traição, no momento da nossa traição, a gente tem que pegar o pão e dar graças, assim como Jesus fez. E eu declaro nesse momento, em nome do Senhor Jesus, que assim como Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e deu graça, nós também, quando formos apunhalados, quando formos traídos, nós não vamos também rebater na mesma moeda, nós não vamos gritar, nós não vamos, não, nós vamos levantar o pão e vamos
vamos dar graça. Porque Jesus está sendo traído, mas Ele está dando graça. E eu declaro nessa aula, eu declaro sobre a vida de vocês, que quando alguém vos perseguirem, que quando alguém vos injuriarem, que quando alguém vos caluniarem, o Senhor vai dizer: eu vou te dar graça para você levantar o pão. Na noite, no momento da decepção, você vai receber uma unção tão poderosa que você não vai questionar, mas você vai dar graças ao nome do Senhor Jesus, porque Ele vai te justificar em nome do Senhor. Aleluia. Amém. Verso 26. A gente pode marcar: anunciais a morte do Senhor até que venha. Na minha está: proclamais a morte do Senhor até que venha. Outra coisa importante que a gente precisa entender é que Paulo está dizendo, no momento da ceia, no culto da ceia, quando se reuniu para cear, não é ficar lamentando a morte de Cristo na cruz, mas é se alegrar porque Ele venceu a cruz e muito em breve Ele vai voltar para nos levar para morar com Ele. Então, às vezes a gente fica lamentando, mas o texto está dizendo: todas as vezes que você comer o pão e beber o cálice, você anuncia a morte do Senhor até que venha. Ou seja, a ceia aponta muito mais para o futuro. Nós estamos ceando porque estamos anunciando a chegada, a vinda dele até que ele venha. Lembra que nós falamos? A oferta de holocausto anuncia o manjar. O manjar anuncia um sacrifício. Todo holocausto anuncia a chegada de um manjar. Todo manjar anuncia a chegada de um sacrifício. E hoje nós estamos praticando o manjar. Nós hoje, quando ceamos, nós estamos ofertando o manjar. Ou seja, aonde tem manjar, é o prenúncio, é o anúncio que muito em breve vai chegar o sacrifício. Cristo, como sacrifício, ele veio, se entregou, morreu na cruz, venceu, mas o Pai levou ele de volta. E ele disse: eu vou entregar o meu filho, mas eu vou entregar para quem? Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ou seja, comer do pão, beber do cálice é o manjar anunciando a chegada do sacrifício. Porque o sacrifício veio, mas o Pai levou de volta, mas muito em breve Ele vai entregar para nós o sacrifício. Aleluia. É forte, crente. Agora está o texto, irmãos, que eu queria, assim, é o texto que eu mais vejo dificuldade para o povo interpretar. A maioria de ministrante de ceia, de pregador sobre a ceia, até hoje eu nunca vi ninguém pregar esse texto da maneira correta. Até hoje. Verso 27, vamos ler. Portanto, qualquer um que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Agora marque a primeira palavra, portanto, ou por esse motivo. E marca também a palavra indignamente. Aqui é que os crentes travam, gente. E por que trava? Por causa desse indignamente. Mas o problema é que desse indignamente não é nem a questão de uma revelação bíblica ou de interpretação teológica, não. Isso aqui é uma questão de português mesmo. Porque quando os crentes leem isso aqui, o que eles entendem? Eles leem indignamente, né? Porque está escrito indignamente. Ou seja, os crentes leem indignamente e entendem indigno. O que a maioria entende? Se eu comer e beber sendo indigno, vou ser culpado do corpo e do sangue. Sim ou não? Sim. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: aquele que comer e beber indignamente. E indignamente é um advérbio de modo. Ou seja, é um advérbio do modo como eu pratico e não uma qualificação do sujeito. Ou seja, comer e beber indignamente não é a qualificação do sujeito. Como entender isso? Se eu entender esse texto como sendo indigno, vai ficar ruim, vai dar ruim. Por que vai dar ruim? Porque a condição do sujeito é sempre a mesma, indigno. Não há dignidade em nós diante de Cristo.
Então, o indignamente aqui não é... O indignamente não é indigno. Por quê? Porque indigno nós sempre somos quando chegamos na presença do Senhor. Entende? Então não é a qualificação. Está falando do modo. É o modo como eu trato a ceia. Eu vou te dar um exemplo de indignamente. A gente acabou de falar minutos atrás. A gente pega o pão, pega o cálice e come numa velocidade tão rápida que a gente não sente nem o gosto. Isso é indignamente. Não é a qualificação do sujeito, mas é um advérbio do modo, como eu trato a ceia. Isso é indignamente, é como eu trato a ceia, é como eu trato esse momento. Então Paulo está corrigindo a forma como estão lidando com a ceia. Ele está dizendo, há entre vocês divisão, facção, embriaguez, não estão respeitando o momento, estão desprezando o mais pobre, estão indo só para encher a barriga de comida. Isso é indignamente. Então Paulo vai dizer, podem parar com isso. Vocês não têm reverência. Nesse momento de ceia tem que ter reverência, vocês não estão tendo. Vocês estão participando de uma forma indigna. A forma que vocês estão praticando é indigna. Não o sujeito, porque o sujeito sempre será indigno. Mas a igreja, no contexto geral, ela entendeu que quem é indigno não pode comer e beber. Ou seja, quem tem pecado não pode participar da ceia. A condição do sujeito é sempre pecaminosa, é sempre indigno. E, irmãos, o mais incrível é que tem muito cara de pau, que na hora da ceia levanta e vai cear, como se fosse digno. Como que dizendo, eu não tenho pecado, esse mês eu não pequei. Mas quando alguém se levanta num culto de ceia, com esse comportamento, fazendo isso, ele está chamando Deus de mentiroso. E está se tornando mentiroso também. Não só chamando Deus de mentiroso, mas se tornando mentiroso. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, fique claro, em nenhum momento Paulo diz, quem tem pecado não pode participar da ceia. Ele está dizendo que a forma com que você vai comer a ceia precisa ser uma forma de reverência. Precisa ter reverência na hora de participar da ceia. E vocês não estão tendo. É o que a gente está falando desde o começo. É um culto de ceia que entra de qualquer jeito, faz de qualquer jeito, come de qualquer jeito, bebe de qualquer jeito. A gente faz 2 horas de louvor e 5 minutos de palavra para ceia. No nosso contexto, na hora da ceia, não larga as redes sociais, gente. Pessoal com celular na internet. E isso não é hora de ficar fazendo fofoca, ficar de conversinha com o irmão do lado. Mas precisa, pastor, nós, igual o senhor que tem o conhecimento que Deus te deu, assim, de marcar uma reunião e ensinar nossos pastores, nossos líderes de que tem que fazer correto. Entendeu? Numa reunião assim, fechada, assim, né? Não para envergonhar ninguém, mas é para ensinar, né? Sim. Porque eles também aprenderam, né? Por aprenderem da maneira errada, ensinam da maneira errada. Exatamente, isso que eu estou falando, você ensina isso. Então, o que a gente precisa entender é, o culto de ceia, a gente tem que ir para o culto de ceia, para o momento da ceia completo, tem que ser completo. Esse é o dia de colocar a nossa melhor roupa, entregar a melhor oferta, a melhor adoração, pois o que está diante de nós é o corpo e o sangue de Jesus, e nós temos que ter reverência com isso. Então não é hora de distração, o culto de ceia não é hora de distração, porque o que está diante de nós é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então devemos respeitar esse momento. Faz um louvor e, gente, ministra uma palavra de ceia, levando o povo ao arrependimento, a entender esse momento, a reverenciar esse momento, né? E o louvor tem que ser sobre ceia. E o louvor sobre a ceia, né, gente? Sobre o sangue, sobre a volta de Cristo, sobre o arrebatamento. Não é verdade? Mas vamos continuar, verso 28. Marca isso aí, examine-se. E marca também nesse texto. E assim coma deste pão e beba desse cálice. Aqui tem um negócio. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinar não é julgar. Eu tenho que examinar e em seguida comer e beber.
Mas a igreja entende assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, achando o pecado, não sei. Então examinar não é julgar. O que é examinar? Examinar é tudo aquilo que... Examinar é tudo aquilo que Paulo vem falando nos versículos anteriores. É o que a gente está falando até agora. É tudo que a gente está falando. Examine-se, pois o homem é a si mesmo. Diante de nós está o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí o camarada peca, aí a igreja tira dela o Cordeiro e ainda quer que ela vença o pecado. Se a ceia é o Cordeiro, e se o Cordeiro é que tira o pecado do mundo, como alguém vai vencer o pecado se a igreja tirar o Cordeiro dessa pessoa? Não faz sentido. A pessoa precisa entender aquilo, precisa refletir, se aquebrantar, pedir perdão, ceiar e se arrepender. Essa é a sequência. Exatamente. A religião no Brasil causou um estrago muito grande. Tem muita gente afastada da igreja e de Cristo porque arrancaram dela o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Simplesmente por causa de uma interpretação errada do texto. E a Bíblia, irmãos, é aquilo, não é aquilo que eu acho. A palavra de Deus tem que ser interpretada da maneira correta. Não é, eu penso assim, não. Aqui Paulo tá vindo corrigindo uma gama de erros que está acontecendo no seio da igreja. Mas vamos continuar. Verso 29. Porque o que come e bebe indignamente... Já marca aí, gente, indignamente. Come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então marca aí, ó, indignamente, e marca também própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Isso é forma indigna. Ou seja, eles não estão nem aí para a ceia. É o que a gente está falando, mas estão preocupados com a festa. É a festa do amor. Lembra? O texto está dizendo, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ou seja, a forma que eles estão comendo é que estão levando eles à condenação. Então o que está condenando eles não é o pecado, não é o sujeito indigno, mas o advérbio de modo, ou seja, a forma, o modo como estão comendo a ceia é o que estão levando eles à condenação. Olha que revelação, irmãos, mas olha que revelação. Não é que Deus está condenando o povo, mas quando a gente não se alimenta de Cristo, nós mesmos estamos nos condenando. Isso é libertador. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Como eu disse, indignamente não fala da condição do sujeito, fala do advérbio do modo, ou seja, a forma com que eu trato a ceia. Então, se nesse momento não é, essa condenação não é Deus condenando, é quando eu não participo da ceia, eu mesmo estou me condenando. Então, para muitos é só um suco, para muitos é só um pão. Mas a Bíblia diz que quando comemos a carne de Cristo e bebemos do seu sangue, recebemos a vida de Cristo em nós. É vida que vai ser gerada em nós. Então, quando nós ceamos com entendimento, recebemos ânimo. Ânimo para quê? Para servi-lo. Ânimo para quê? Para vencer o pecado. Ânimo para quê? Para vencer a tentação. Ânimo para quê? Para fazer a obra. Para quê? Para que as mudanças comecem a ser geradas, para que as mudanças venham acontecer de dentro para fora. Então, quando eu ceio de maneira correta, com entendimento, eu começo a ter disposição para fazer a obra, para ler a Bíblia, para orar, para buscar, para estar no culto. Agora você vê uma geração desanimada. É por quê? Porque está ceando de maneira errada. Está ceando sem entendimento. O que me dá ânimo para ler a palavra, o que me dá ânimo para buscar, o que me dá ânimo para orar, o que me dá força para fazer a obra é quando eu ceio com entendimento. E se eu não ceio, eu mesmo me condeno. E se eu ceio da maneira errada, eu não recebo força. Consegue entender? Sim. Então, assim, tudo isso, o ânimo, a força,
a vontade de orar, a vontade de ler a Bíblia, de buscar, tudo isso está no corpo e está no sangue de Cristo. E sem o sangue de Cristo, sem o corpo de Cristo, como que eu vou receber esse ânimo? Entende ou não? O que as pessoas não entendem, mas nós estamos entendendo aqui, é que o sangue de Jesus, quando nós ceamos, o sangue dele começa a correr nas nossas veias. Anabadacandaraia. Não é apenas um mero ritual, mas é Cristo dentro de nós. Aleluia! Glória a Deus. Mas por que quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação? Por que quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação? Bebe para sua própria condenação, porque não vai receber esses benefícios. Não vai receber a vida de Cristo. A vida de Cristo em nós. São pessoas que vão viver capengando na fé. Isso é para a própria condenação. Porque não está ceando. Está apenas comendo pão e bebendo suco. Isso é cear indignamente. Entende? Sim. Vamos ler o 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Aqui os crentes pensam, vou morrer. Por causa disto. Aí a pessoa pensa, pronto. Já era. Só que se eu penso, por causa disso há entre muitos fracos e doentes e muitos que dormem, se Jesus veio para que a gente tenha vida e tenha vida em abundância, então como pode alguém comer do Filho de Deus e morrer? Como alguém que come o pão da vida morre? Como que alguém... Irmão, não faz sentido. Por causa disso está entre muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Aí a gente pensa, se eu comer com pecado, vou morrer. Mas não faz sentido, porque Jesus veio para que a gente tenha vida e tenha vida em abundância. Então a gente vai comer do Filho de Deus e vai morrer. Vamos comer o pão da vida e vamos morrer. Só que é o seguinte, a gente precisa entender que o participar da ceia de forma indigna é quando Paulo está dizendo, gente, vocês estão fazendo de tudo, mesmo menos cear. Eu não estou comendo o corpo e nem bebendo o sangue. É isso que Paulo está dizendo. Forma indigna. Ah, pastor, mas tem todo o ritual. Ah, mas tem lá mesmo. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, gente, tem todo o ritual, mas vocês não estão ceando. É só pão e é só suco. Isso não é ceia. Paulo está dizendo, por causa desse motivo é que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Isaías 53:4 diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Olha o que diz o verso 30. Por causa disso há entre muitos fracos e doentes. Mas ele já tomou as nossas enfermidades, gente. Entende? Verdade. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, quando como do corpo de Cristo, eu recebo os benefícios daquilo que ele fez. E o que ele fez? Isaías 53:4 e 5 vai dizer, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele levou as nossas dores sobre si, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas quando eu participo de forma indigna, ou seja, quando eu trato a ceia de forma indigna, eu não como o corpo. Então o resultado de não cear corretamente é esse. É esse o quê? Ficar doente. Não ter vida. Entende? Se a gente aprender a cear da maneira correta, até a enfermidade não pode ficar no nosso corpo. Exatamente. O culto que deveria ter mais cura era o culto de ceia.
Né? O que o povo não entende é que quando Cristo sangrou, nós recebemos a cura. Eita! Quando a gente coloca o pão, que é o corpo dele, na boca e vamos moendo, mastigando, comendo, massacrando, nós vamos recebendo cura. Então o que a gente precisa entender é o seguinte: se eu como do corpo, eu começo a receber esses benefícios, por que que a gente não recebe esses benefícios? É simples, Paulo está explicando. Você participou de forma indigna, e a forma indigna que você participou, você só comeu pão. Você não ceiou, entende? Você não comeu o corpo, você comeu só um pão ali. Por isso continua fraco e doente, sem discernimento. Mas quando a gente começa a discernir, começa a olhar com uma visão espiritual, começa a conhecer, começa a entender, a gente começa a receber esses benefícios. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Entende? Como eu falei na semana passada, o sangue ele disse que é para a remissão de pecado, mas o corpo ele não deu motivo. Ou seja, o corpo dele é para a nossa cura. E se a gente começar, irmão, a praticar isso nos nossos cultos, o tanto de milagre que vai começar a acontecer. Irmão, não era para ter gente doente. Se o povo entendesse e ceasse da maneira correta. Mas vamos continuar, gente. Verso 31. É isso, né? É. Vamos ler o 31. Porque se nós nos gastos a nós mesmos, não seríamos. Olha que coisa interessante. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. É óbvio, né, gente? Ele mandou a gente examinar, né? Ele disse, examine, pois, o homem a si mesmo. E aqui ele está trazendo a revelação, ó. Examinar não é julgar. Entende ou não? Porque ele está dizendo o seguinte, porque se você fosse julgar você mesmo, você não vai sair julgado. É. Né? Ué, eu vou me julgar e eu vou sair julgado? Não, se eu for me julgar, eu vou sair livre. Se eu fosse juiz de mim mesmo. Então ele está dizendo o seguinte, você tem que examinar e não julgar, porque se você julgar, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. É isso que ele está querendo dizer. Por isso que ele diz, examine o homem, ou seja, examinar não é julgar. Examinar não é julgar, porque é óbvio, se eu for me julgar, eu não vou sair julgado, né? E aí, para a gente concluir, versos 32, 33 e 34. Quando eu for ter com vocês, eu vou falar mais coisas, mas até o momento é isso. O problema da ceia é embriaguez, divisão e gula. 3 problemas. Embriaguez, pessoas bêbadas. Segundo, comer demais. E terceiro, facção, divisão, panelinha dentro da igreja. Olha os 3 problemas que Paulo está tentando resolver. Ele está dizendo, gente, se vocês praticam embriaguez, gula e divisão, facção dentro da igreja, quem pratica isso não está participando da ceia. Pode estar fazendo qualquer outra coisa, menos cear. Entende? Então Paulo nunca disse que quem tem pecado não deve participar da ceia, tá? Mas nós sempre estamos dispostos a julgar os erros do nosso próximo. E a gente não pode continuar fazendo isso, julgando os erros dos outros, tá? Ou seja, o meu pecado, eu vou abandonar o meu pecado à medida que eu entender a palavra e a palavra for me libertando, que é a palavra que liberta, tá bom?